Amigas, amigos, olá! Vamos conversar um pouco sobre o relatório Os Limites do Crescimento, relatório lançado em 1972. Trata-se do primeiro grande esforço científico com alcance internacional mundial para evidenciar as contradições da atividade econômica frente ao meio ambiente, que apontava para um eventual colapso dos sistemas sociais até o final do século XXI. O relatório é de 1972, foi produzido com a crista da onda da ciência do início dos anos 1970, mas o relatório já tem 53 anos. Os problemas ambientais são óbvios nos anos 1970 e na atualidade, mas uma pergunta que fica é: será que o relatório ainda tem atualidade cientificamente válida? É o que nós vamos tentar responder ao longo do nosso podcast de hoje, principalmente tendo em vista a carga negacionista climática que a gente tem sofrido nos últimos meses, a partir de um expoente da política mundial, a presidência dos Estados Unidos, agora na figura de Donald Trump. Recentemente, Donald Trump fez o seu discurso de abertura dos trabalhos da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde ele citou o catastrofismo da ONU e do PNUMA, o Programa da ONU para o Meio Ambiente, acerca dos problemas ambientais, e ainda perguntou ironicamente se nós ainda estávamos aqui mediante os alertas de problemas ambientais da ONU. Mais ainda, o presidente Donald Trump disse que há nos Estados Unidos ambientalistas que querem matar todas as vacas. É incrível, o New York Times teve que dedicar espaço da sua publicação para desmentir o presidente Donald Trump nessas suas duas falas. Uma publicação da envergadura do New York Times tendo que se ocupar das mentiras de um chefe de Estado. Ao mesmo tempo, e dadas essas mentiras acerca da questão ambiental, vale muito a pena nós debatermos esse relatório Meadows no nosso podcast de hoje. O relatório Meadows foi encomendado pelo Clube de Roma em 1968. Mas o que é o Clube de Roma? É um instituto voltado às análises críticas de desafios globais de longo prazo, especialmente em 1968, quando ele foi fundado, a questão ambiental, aquilo que nós poderíamos vir a chamar de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é um conceito que ganha publicidade no relatório Meadows, dos anos 1980, mas o Clube de Roma estaria preocupado em 1968 com aquilo que nós viríamos a chamar de desenvolvimento sustentável. Para tanto, ele vai encomendar de um grupo de cientistas do MIT dos Estados Unidos um relatório sobre as contradições entre a atividade econômica e a sustentabilidade ambiental. Os cientistas são do MIT, mas eles são de várias diferentes nacionalidades. Cientistas iranianos, indianos, alemães, japoneses e também, obviamente, americanos, liderados por Donella Meadows. Essa cientista liderou o grupo que publicou o relatório Os Limites do Crescimento. Esse relatório tinha 5 pontos fundamentais: o crescimento demográfico, o crescimento do capital industrial, a produção de alimentos, o esgotamento dos recursos naturais e a poluição, sendo que havia a identificação de uma contradição básica feita pelo relatório. A contradição é que a atividade econômica é voltada para um crescimento infinito. A atividade econômica capitalista é. Nos anos 1970, nós tínhamos Guerra Fria e o bloco socialista, apesar de peculiaridades, também há no socialismo soviético uma lógica de crescimento econômico ilimitado. Não há limites para o crescimento econômico na lógica do socialismo soviético. Há diferenças frente ao capitalismo ocidental da época. Por exemplo, a ideia de obsolescência programada vale para o capitalismo ocidental e não valia para a economia socialista do bloco socialista, da economia socialista soviética, por exemplo. Mas consumismo, uma atividade econômica no Ocidente que produzia qualquer bugiganga para o consumo das pessoas. No Oriente socialista, não, uma economia não consumista. Mas, apesar dessas diferenças pontuais, a ideia de crescimento econômico, a apologia ou mitificação do crescimento econômico estariam dadas tanto no capitalismo dos anos 1970 quanto no socialismo da União Soviética. Isto é uma contradição identificada pelo relatório por quê? Ora, o crescimento econômico demanda recursos naturais e nós temos apenas
um planeta para fornecer recursos naturais. Os recursos são finitos, apontando, segundo o relatório, para um colapso do sistema social eventualmente. Segundo o relatório, esse colapso aconteceria até 2100. Para evitar esse colapso, o capítulo 5 do relatório Meadows apontava a necessidade das seguintes políticas: estabilização da população e do capital industrial, com prioridade para serviços como educação, como saúde, que são bens imateriais, A ideia seria uma atividade econômica que não é preocupada com o crescimento da indústria para a produção de bugigangas, como eu disse há pouco, mas uma atividade econômica que garanta bem-estar da sociedade, como, por exemplo, o investimento no setor de saúde. Uma atividade econômica que garanta a formação de gentes que, eu diria hoje, o relatório não disse, que tenham capacidade de autogoverno, dado o seu acesso ao conhecimento e a capacidade de tratamento desse conhecimento com senso crítico, isto é, uma atividade econômica que garanta bem-estar às pessoas, estabilidade à sociedade e também frente ao meio à sua volta. Ainda mais, o relatório pregava um terceiro aspecto importante, a redução do consumo de recursos não renováveis. Um quarto item, a redução da poluição. Um sexto item, ênfase na segurança alimentar universal, ligada a mais um item, preservação do solo e sustentabilidade agrícola. O relatório já dizia com as seguintes palavras lá nos anos 1970, uma crítica ao que ele chamava de agricultura altamente capitalizada. Trata-se do modelo agroindustrial, uma crítica à agroindústria. O relatório não disse nos anos 1970, mas nós podemos dizer na atualidade. Isso seria uma crítica à agroindústria e, ao mesmo tempo, uma apologia à agricultura familiar em modelo agroecológico. Ao invés de uma agricultura que é voltada ao atendimento das necessidades industriais de uma economia que se volta ao crescimento infinito, não. Uma agricultura que se presta à sua necessidade essencial, atendimento às necessidades essenciais da sociedade em geral e, especificamente, atendimento às necessidades alimentares das pessoas. A agricultura familiar agroecológica faz isso com sustentabilidade ambiental e não como a agroindústria, que degrada solo, que degrada água, que degrada ar. E nesse caso, especialmente, degradação da água e do solo cria insustentabilidade, colapso para este setor econômico. E, finalmente, um último ponto, o aumento da durabilidade do capital industrial contra a ideia de obsolescência programada, de os produtos serem produzidos para quebrarem o mais cedo possível e serem substituídos em uma lógica consumista em diferentes níveis. Essas eram as propostas do relatório. O relatório teve boa acolhida já nos anos 1970? Não. Na Conferência de Estocolmo, em 1972, o Grupo 77, os 77 países subdesenvolvidos em desenvolvimento, liderados pelo Brasil, apresentaram uma contraproposta ao relatório. A contraproposta brasileira era crescimento a qualquer custo, isto é, dane-se a questão ambiental. Primeiro o meu crescimento e depois eu verifico se dá para gerenciar a questão ambiental. Não apenas governos como o brasileiro, ditadura militar na época, mas o professor de economia de Oxford, Wilfred Beckerman, que disse o seguinte: quão estúpido você tem que ser para ser admitido no Clube de Roma? Perguntou retoricamente o professor Beckerman. Ainda temos o Friedrich Hayek, né? o queridinho papai do neoliberalismo, né? Que recebeu aquilo que é chamado de Nobel de Economia, nos anos 1970. Ao ser agraciado com esse prêmio, ele fez uma crítica ao relatório Os Limites do Crescimento, reclamando da visibilidade do relatório frente a que ele chamou de invisibilidade das críticas ao relatório. Muito pelo contrário, as críticas eram muito fortes e frequentemente feitas por quem não entendeu ou não leu o relatório. Essas críticas continuam sendo feitas até a atualidade, apesar de o relatório ter passado por várias revisões. O relatório utilizou, como eu disse há pouco, os recursos empíricos estavam dados nos anos 1970, que foram tratados em um sistema computadorizado que era considerado bastante avançado para o início da década de 1970, mas
Esse relatório teve dados atualizados e aprimoramento dos sistemas computadorizados de tratamento nos anos seguintes, inclusive em uma revisão nos anos 1980, nos anos 1990, início dos anos 2000, e uma grande revisão em meados dos anos 2010 e agora no início dos anos 2020. Em todas elas, o relatório se mostrou bastante adequado na sua previsibilidade do avanço dos itens que foram tratados pelo relatório. Entre outros, por exemplo, a questão demográfica, a questão populacional. O mundo tinha, em 1975, 4 bilhões de pessoas. Em 2023, nós superamos 8 bilhões de habitantes e é uma projeção de 9,7, quase 10 bilhões de habitantes para 2050. Notem bem, não estou falando aqui de um econeomalthusianismo. Não são as pessoas que são um problema. O neoliberalismo pensa isso, pessoa é um problema, né? A esquerda não pensa isso, a pessoa não é um problema, a pessoa tem existência. E para a pessoa ter uma existência digna, ela precisa não de consumismo, mas ela precisa de uma série de recursos econômicos. As crianças precisam de escola, creche. As crianças, os adultos, os idosos precisam de diferentes formas de sistema de saúde. As pessoas precisam de um sistema de transporte. Não precisa ser o sistema de transporte, uma economia capitalista, predadora ao meio ambiente, transporte individual, com automóveis que consomem combustíveis fósseis. Mas qualquer sistema de transporte consome recursos naturais, e quanto maior é a quantidade de pessoas, a prestação de uma vida digna a essas pessoas causa ônus socioambiental. Há que se pensar nessa perspectiva. A ideia dos problemas ambientais ligados ao crescimento demográfico para a sustentação de um padrão de qualidade de vida mínimo digno para essas pessoas, e as projeções do relatório de 1972 continuavam válidas no estudo de Graham-Tanner em 2014. No mesmo estudo do Graham-Tanner de 2014, a questão do crescimento da atividade econômica, a atividade industrial cresceu entre 1970 e a atualidade nada mais nada menos que 10 vezes. 10 vezes de crescimento. O relatório previa a estabilização. Na verdade, o relatório pregava a estabilização dessa atividade econômica industrial no nível de crescimento dos anos 1990 e investimento no setor de serviços. Mas a atividade econômica cresceu 10 vezes entre 1970 e a atualidade, principalmente no sul global, principalmente em países como Brasil, Índia e mais ainda a China. E cuidado, não é uma culpa da China, porque o capitalismo é globalizado. O norte global se vale da atividade produtiva da China em crescimento em uma lógica de capitalismo globalizado. Este crescimento econômico-industrial remete a outro conceito extemporâneo frente ao relatório: pegada ecológica. É um conceito de William Rees dos anos 1990. Pegada ecológica pressupõe a área que é necessária para a sustentação do padrão de consumo de uma pessoa, ou das atividades econômicas de uma empresa, de uma cidade, de um país, ou do mundo todo. E o conceito de pegada ecológica é muito interessante, porque ele dá, no seu resultado final, uma visibilidade simples da insustentabilidade ambiental. A área necessária para a sustentação das atividades econômicas globais superou a área total do planeta na década de 1970. Notem, portanto, que o conceito de pegada ecológica lá dos anos 1990 não deixa de validar a ideia de tendência de colapso apontada pelo relatório em 1972. Nesta mesma linha, o consumo de recursos naturais. O relatório demandava a redução do consumo de recursos não renováveis, em especial combustíveis não renováveis, combustíveis fósseis. Será que foi isso que aconteceu? Na década de 1970, nós produzimos e consumimos por volta de 55 milhões de barris de petróleo por dia. Na década de 2020, nós produzimos e consumimos por volta de 110 milhões. Dobramos o volume de petróleo utilizado na economia mundial desde o relatório nos últimos 50 anos e, portanto, é a contramão do próprio relatório. Nesse caso, nós temos um aspecto destacável, porque é o consumo de um recurso não renovável, o combustível fóssil, que gera aumento da emissão de poluentes e, nesse caso especificamente, gases de efeito estufa.
Até 2020, nós tivemos desde os anos 1990, metade das emissões totais de gases de efeito estufa da história do mundo moderno. Veja, em todo o mundo moderno nós emitimos gases de efeito estufa. Metade de tudo que foi emitido veio em qual período? Em 30 anos, desde os anos 1990 até o início dos anos 2020. Esses gases de efeito estufa, especialmente gás carbônico, foram emitidos principalmente pelo carvão, mas também pelo petróleo e pelo gás natural. Os três juntos compõem os chamados combustíveis fósseis. Somos ainda hoje, apesar do relatório de 1972, uma economia extremamente dependente de combustíveis fósseis, que são poluentes e emissores de gases de efeito estufa, principalmente a partir da atividade econômica. Países como Estados Unidos, China e Rússia são os países que lideram o acumulado de gás carbônico em escala mundial desde 1850. Esses países lideram o acumulado mundial de emissão de gás carbônico, que vem principalmente da queima de combustíveis fósseis. Então, por que esses países lideram? Devido à sua atividade industrial, devido à sua produção de energia, como, por exemplo, energia elétrica em usinas térmicas convencionais, o setor de transporte desses países, que queima grandes quantidades, todas essas atividades que queimam grandes quantidades de combustíveis fósseis. No acumulado de 1850 a 2021, aparece, entretanto, na quarta posição o Brasil, na quinta posição a Indonésia. Mas Brasil e Indonésia têm setores industriais de transporte tão robustos como os dos Estados Unidos e da China? É claro que não. Brasil e Indonésia lideram, ou melhor, estão nessas posições tão desonrosas e destacadas de emissão de gases de efeito estufa devido à mudança do uso da terra. Nós temos os dados fornecidos pelo próprio governo federal brasileiro em 2020 que mostram que lidera as emissões de gases de efeito estufa no Brasil, que podem chegar a 70% do total, a agricultura, a agropecuária, principalmente a agricultura propriamente, e um setor que nós poderíamos chamar de uso da terra, mudança no uso da terra e florestas. Por exemplo, setor agroflorestal, a ideia de produção de florestas para abastecimento da indústria de papel e celulose. Se nós somarmos isto com, inclusive, o problema de degradação florestal e expansão de áreas agrícolas, nós chegamos a mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil ligadas à atividade agropecuária. É um setor forte e impactante nos problemas ambientais. Finalmente, o relatório tratava de um último tema, a tecnologia. A tecnologia poderia ser bem-vinda, segundo o relatório, para a agregação de, por exemplo, atividades industriais menos impactantes do ponto de vista ambiental. Mas o relatório não deixava de ser cético acerca disso. Num trecho do relatório, o relatório destacava que a aplicação da tecnologia não tem impacto sobre o problema essencial, que é o crescimento exponencial de um sistema finito e complexo. Lá nos anos 1970, os cientistas viam que a tecnologia era absorvida com vistas a ganhos socioambientais? Não. A tecnologia era e continua sendo absorvida no sentido de ganhos de produção e produtividade, e, portanto, ela se insere na lógica de crescimento infinito em um sistema planetário que é finito. E daí o problema de a tecnologia não resolver o problema. O próprio relatório retomava os estudos dos problemas tecnológicos dos anos 1960, as chamadas quase-soluções. Cada solução tecnológica para, por exemplo, um problema ambiental, gera uma série de outros problemas que não eram previstos, que não eram controlados inicialmente, gerando a necessidade de solução para todos esses novos problemas constituídos. Por exemplo, a energia elétrica que vem de fontes convencionais como usinas térmicas, a carvão, a derivados de petróleo, a gás natural. Essa energia elétrica, no seu processo de produção, gera a emissão de gases de efeito estufa. A energia elétrica oriunda de usinas hidrelétricas compromete áreas agrícolas, vegetação nativa em áreas de inundação do reservatório dessas usinas. Mas uma nova tecnologia,
A energia elétrica de fonte nuclear não causa esses impactos ambientais de aquecimento global antropogênico, mudanças climáticas, chuva ácida, inundação de áreas de vegetação nativa, áreas agricultáveis. É uma solução, portanto, para a produção massiva de energia elétrica sem esses problemas ambientais das demais fontes convencionais. Mas o que fazer com os rejeitos nucleares? A quantidade de rejeitos nucleares se torna cada vez maior, principalmente a partir do chamado descomissionamento das usinas nucleares. Usinas nucleares têm vida útil para 60 anos, depois elas têm que ser desativadas, e todo o material que estava em contato com a radioatividade, não só o urânio de baixo enriquecimento, todo o material que estava em contato com a radioatividade é lixo nuclear e tem que ser direcionado para um lixão radioativo, esperando pacientemente o seu decaimento radioativo. É, portanto, um novo problema ambiental, socioambiental, que demanda novas soluções tecnológicas, cada uma delas gerando novos problemas e assim infinitamente. Não se trata, portanto, de uma solução em última instância, muito pelo contrário. Os apologistas da tecnologia são apologistas porque são conservadores a um sistema capitalista, porque é uma tecnologia que lá nos anos 1970 e ainda hoje se insere na lógica de produção cada vez maior, produção superior para atendimento às necessidades consumistas com o aumento do ônus ambiental. Bom, era isso por hoje, uma apresentação rápida do relatório Meadows e de como ele continua atual, mesmo diante dos negacionismos climáticos, como por exemplo de Donald Trump. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, já sabem, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!